Primeira Epístola de São João, Nova Vulgata, Novo Testamento. Capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, da palavra da vida. 2. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. 3. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vós, para que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 4. E estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 8. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas quem guarda a sua palavra em verdade, o amor de Deus é aperfeiçoado nele. Sabemos que estamos nele. 6. Aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tivestes desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes. 8. Contudo, escrevo-vos um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas estão passando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está ainda nas trevas. 10. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. 12. Escrevo-vos, filhinhos, porque os vossos pecados vos foram perdoados por causa do seu nome. Escrevo-vos, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vencestes o maligno. 14. Escrevi-vos, filhinhos, porque conheceis o Pai. Escrevi-vos, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Escrevi-vos, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que o anticristo vem, assim agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco, mas saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se não soubesseis a verdade, mas como se a soubesseis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho.
Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Que o que ouvistes desde o princípio permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos querem enganar. E vós, a unção que de ele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina acerca de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele aparecer, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que faz justiça é nascido dele. Vejam que grande amor o Pai nos concedeu, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. 2 caríssimos, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 3. Todo aquele que tem essa esperança nele purifica-se, assim como ele é puro. 4. Do aquele que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém os engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. 10. Se tornam evidentes os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Pois esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que amemos uns aos outros. 2. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, enquanto as de seu irmão eram justas. Não se admirem, irmãos, se o mundo os odeia. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. 15. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 16. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 17. Se alguém possui os bens deste mundo e vê seu irmão em necessidade, mas fecha seu coração para ele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. 19. Nisto saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. 20. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. 22. E tudo o que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a ele. 23. E é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 24. Quem obedece aos seus mandamentos permanece nele, e ele nele. E nisto sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, não acreditem em todo espírito, mas testem os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas já surgiram no mundo. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram dizer que está vindo e que agora já está no mundo.
4. Vocês são de Deus, filhinhos, e venceram esses, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. 5. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. 6. Somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Se amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 9. Nisto se manifestou o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 2. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. 3. Reconhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. 14. Nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. 15. Quem confessar Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. 16. E nós que cremos, conhecemos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, porque assim como ele é, também nós somos neste mundo. 18. No amor não existe medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo castigo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 20. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 20. Este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e todo aquele que ama aquele que gerou, ama também aquele que dele nasceu. 2. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois são 3 os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes em um só. 9. Se aceitamos o testemunho dos homens, maior é o testemunho de Deus. Pois este é o testemunho de Deus. Ele deu testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem esse testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não acreditou no testemunho que Deus deu acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 3. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que possuímos as petições que lhe fizemos. 16. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, peça, e Deus lhe dará vida para aqueles cujo pecado não é para a morte. Há pecado que leva à morte, por esse não digo que se ore. 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. 18.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.